Meu nome é Adriana Lúcia Meirelles, eu sou professora do curso de nutrição, da Escola de Nutrição, do Departamento de Nutrição Clínica e Social, da Universidade Federal de Ouro Preto, e atualmente eu ministro as disciplinas Epidemiologia e Epidemiologia Nutricional para o curso de nutrição, e também sou professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição, também da UFOP, onde eu atuo, né, sendo professora do mestrado, dos cursos de mestrado e doutorado, e sou líder do grupo de pesquisa em nutrição e saúde coletiva, o GPENSC, onde nós temos aí diversos alunos de graduação, mestrado, doutorado, e também alguns pesquisadores que estão fazendo pós-doutorado conosco. Então, eu sou nutricionista de formação, aqui na Escola de Nutrição, na Universidade Federal de Ouro Preto. Assim que eu me formei, que foi em novembro de 2006, eu comecei, então, a fazer uma busca, né, dos cursos de pós-graduação que eu tinha interesse, sempre tive interesse em fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, e fiz, então, o mestrado e o doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, vinculada ao grupo de pesquisa Observatório de Saúde Urbana. Fui orientada, né, pelos professores César Coelho Xavier, professor da pediatria, e a professora Valesca Teixeira Caiafa, professora de epidemiologia da saúde pública, da saúde coletiva, na UFMG. Desde então, eu tenho trabalhado com pesquisas que visam conhecer os determinantes sociais da saúde nas populações. E, ao final do doutorado, eu passei no concurso para professora adjunto do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E esse concurso que eu fiz era para atuar na área de nutrição e saúde coletiva do curso de nutrição no campus avançado da UFRN, no município de Santa Cruz, que é interior do Rio Grande do Norte. Fica mais ou menos a 120 quilômetros de Natal. Então, assim que eu terminei o doutorado, eu me mudei para o Rio Grande do Norte, né, e fui ser professora desse curso de nutrição na UFRN. Lá eu ministrei diferentes disciplinas, disciplinas de avaliação nutricional, uma disciplina de avaliação nutricional, de educação alimentar e nutricional, e também de epidemiologia. Em 2016, eu consegui vir transferida, redistribuída para a Escola de Nutrição, aqui da UFOP, para ministrar as disciplinas que atualmente eu ministro, e foi quando eu retornei, então, para a escola onde eu me formei, e logo em seguida eu ingressei na pós-graduação também, inicialmente orientando alunos de mestrado, e há 3 anos eu também comecei a orientar alunos de doutorado. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória aí profissional. Trabalhado com pesquisas epidemiológicas, com foco em diferentes eventos em saúde, como inatividade física, comportamento sedentário, saúde mental, ansiedade e depressão, qualidade do sono, e buscando entender como os determinantes individuais e do contexto, seja contexto de moradia, contexto de trabalho, contexto de estudo, influenciam esses desfechos que eu falei anteriormente. E com a pandemia, eu também tenho estudado, junto com um grupo de colegas da universidade, como que esses desfechos se deram durante a pandemia da Covid-19. Então, a gente conduziu um inquérito domiciliar, né, na região dos Inconfidentes, no município de Ouro Preto e no município de Mariana, para investigar a prevalência da infecção pelo SARS-CoV-2 e como que o distanciamento social influenciou nesses comportamentos de saúde. Então, como que o distanciamento influenciou no consumo alimentar, na inatividade física, no comportamento sedentário, na prevalência de ansiedade e depressão e de outras comorbidades, outros eventos relacionados à saúde também. Quando eu terminei o curso de graduação, né, acho que eu disse anteriormente, eu fui em busca de um orientador para
para fazer o mestrado e o doutorado, né? Foi quando eu conheci os meus orientadores, que eram professores da Faculdade de Medicina do UFMG, hoje eles já estão aposentados, e desde então eu comecei a trabalhar voluntariamente no grupo de pesquisa que eles coordenavam, que é o Observatório de Saúde Urbana. E esse grupo de pesquisa, ele é muito focado em fazer inquéritos epidemiológicos, né, com foco no urbano, ou seja, em investigar como que os desfechos em saúde se dão em grandes centros urbanos. E aí eu aprendi um pouquinho, né, tanto da parte da epidemiologia, mas também da parte do estudo do contexto, de como que o local onde a gente vive influencia direta e indiretamente os comportamentos de saúde dos indivíduos, da população. Então, durante esse período, eu participei desde o planejamento até a análise de dados, que foram os dados que eu trabalhei no mestrado e no doutorado, com um inquérito populacional de base domiciliar em Belo Horizonte, que foi o chamado Saúde em BH, onde a gente entrevistou mais de 5.000 pessoas, 5.000 adultos e 1.200 adolescentes, para entender, né, qual que era a prevalência de alguns desfechos e como que os comportamentos de saúde se davam. Então, foram com esses dados desse inquérito que eu fiz o mestrado e o doutorado, e desde então, né, eu tenho me aprofundado aí no estudo da epidemiologia e dos comportamentos de saúde. Mais recentemente, ingressando, né, retornando para um curso de nutrição, tenho me debruçado nos desfechos relacionados à nutrição, né? Então, mais na epidemiologia nutricional. Mas foi logo em seguida que eu me formei na graduação que eu comecei a trabalhar com estudos epidemiológicos. Foi quando eu me apaixonei pela área. O GPENS, que ele é liderado por mim e por mais 3 professoras da Escola de Nutrição, a professora Júlia, a professora Raquel e a professora Mariana. O grupo ele foi criado em abril de 2019, então é um grupo que a gente pode chamar, né, de novo. A gente tem aí 3 anos de grupo, mas que a minha avaliação é que nesse percurso a gente já cresceu bastante, né? O grupo surgiu com a missão de discutir temas de nutrição e saúde coletiva no âmbito da pesquisa, ensino e extensão. E de lá para cá, a gente tem contribuído, né, com a formação de alunos de graduação, mestrado e doutorado. Alguns alunos que começaram como alunos de iniciação científica lá em 2019, agora já estão começando o doutorado, então fizeram, né, o percurso durante fizeram todo esse percurso acadêmico no grupo de pesquisa. E também a gente tem sempre a entrada aí de novos alunos e a formação de outros. Atualmente a gente tem, além, né, das professoras líderes, a gente tem mais 3 professoras que são professoras pesquisadoras do grupo, uma professora da medicina, mais 2 professoras da Escola de Nutrição. A gente tem 3 pós-doutorandos, 13 alunos de doutorado, 8 alunos de mestrado e aproximadamente uns 15 alunos de iniciação científica. Então, o grupo ele tem se fortalecido. Atualmente, a gente tem uma aluna de doutorado que está no Reino Unido, fazendo parte do seu doutorado lá. Então, a gente tem ampliado aí as redes de pesquisa, os contatos, né? E tem sido uma experiência muito gratificante e importante, inclusive para o programa de pós-graduação, né, onde a gente tem feito esse vínculo e esse trabalho compartilhado aí com colegas de diferentes áreas e com temas diferentes, mas que todos, né, têm essa interseção com a nutrição e a saúde coletiva. Alguns dos projetos que são coordenados pelas professoras do grupo, alguns deles financiados e outros não. Então, o primeiro é o Covid Inconfidentes, que eu já até citei um pouquinho, né? Que ele é um projeto que busca fazer a vigilância epidemiológica da Covid na região dos Inconfidentes. Ele foi pensado e desenvolvido, né? Inicialmente desenvolvido em 2020, bem
no pico da pandemia, né? Quando a gente estava naquela fase ainda de muitas perguntas. Também a gente tem o projeto de ansiedade e depressão entre universitários, que é o PADU. O PADU tem alguns braços. A gente fez um braço que foi o PADU Covid, investigando a saúde mental dos estudantes e servidores da UFOP durante a pandemia. E ele tem um outro braço, que é um braço multicêntrico, onde a gente investiga a prevalência de ansiedade e depressão e outros comportamentos de saúde entre estudantes da graduação de 8 universidades mineiras. Então, a gente terminou a coleta no início desse ano e a gente conseguiu uma amostra de quase 9 mil estudantes, né, de Minas Gerais. Então, agora a gente está na fase inicial das análises de dados, dessa etapa que é uma etapa mais robusta, né, com uma amostra bem importante. O terceiro projeto que eu vou trazer para vocês é o ESAMP, que é o estudo sobre segurança alimentar e nutricional entre escolares durante a pandemia. Esse estudo, ele também foi pensado durante a pandemia, em função da interrupção das aulas, né, das escolas, das atividades presenciais das escolas, onde a gente percebeu que muitos estudantes, né, em função da suspensão das aulas, também poderiam estar em situação de insegurança alimentar e nutricional, porque as escolas públicas, além da oferta do ensino, elas fazem um papel muito importante também na oferta da alimentação escolar. Então, essa era uma pergunta que eu e a professora Raquel tínhamos, que era entender qual que é o impacto da pandemia no estado nutricional e na segurança alimentar e nutricional das crianças, né, do município. Então, a gente está indo aí para a 4ª coleta de dados, a gente coletou dados a cada 9 meses, né, são entrevistas por telefone, onde a gente entrevista os pais para entender sobre a disponibilidade de alimentos no domicílio e sobre a situação de segurança alimentar e nutricional das crianças. Um quarto projeto que a gente também está neste momento em coleta de dados, que é um projeto muito interessante, coordenado pela professora Raquel, é o projeto Hipertensus, que é um projeto de intervenção nutricional com usuários com hipertensão arterial do Sistema Único de Saúde. Um quinto projeto é o projeto coordenado pela professora Isis, Impactos Financeiros e a Saúde devidos à alimentação inadequada e ao excesso de peso no Brasil e nas unidades federativas. É um estudo ligado a uma rede maior, uma rede internacional, que é o Global Burden of Disease, o GBD, e a gente tem alguns alunos de doutorado e mestrado envolvidos nesse projeto, e a gente busca entender qual que é a carga da doença em função de uma má alimentação. Então, quanto que uma má alimentação leva ao adoecimento da população e quanto que isso custa para o Brasil, né? Então, por isso que chama impactos financeiros. Então, qual que é o custo de uma alimentação rica em sódio? Qual que é o custo de uma alimentação rica em ácidos graxos, por exemplo? Então, esse é o nosso um projeto importante também, financiado, que a gente tem. E temos mais 2 projetos, que são projetos que não são coordenados não, na verdade, não foram pensados por pesquisadores da UFOP, mas que atualmente nós temos parceria com pesquisadores de outras instituições, e com isso a gente tem desenvolvido trabalhos conjuntos e orientado alunos da UFOP ligados a esses projetos. Um deles é o CUME, que é a Coorte Mineira de Egressos das Universidades Mineiras, onde a professora Júlia é a coordenadora institucional. Esse projeto ele foi pensado por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade Federal de Minas Gerais, mas ele coleta dados, né, de egressos de todas as universidades mineiras. Então, a UFOP é parceira neste projeto. E o 7º projeto que eu vou citar aqui é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, o ELSA Brasil, que, né, dentro do GPENSC, ele tem sido coordenado pela professora Maria Del Carmen, que é uma professora visitante do nosso programa, e que também investiga os comportamentos de saúde de servidores
de universidades do Brasil, né? Então, ele investiga a saúde e outros comportamentos de saúde de servidores federais das universidades brasileiras. Então, esses são os 7 principais projetos aí que eu destaco aqui para vocês terem noção das áreas de trabalho do grupo. Essas pesquisas que eu citei, né, e outras que virão dentro do nosso grupo, o foco delas é fazer um diagnóstico dos principais eventos em saúde, dos comportamentos em saúde, e como esses comportamentos, né, se dão e são determinados. Então, com certeza, os resultados dos nossos estudos, eles podem ser indutores de políticas públicas ou então mudar as políticas públicas já existentes, né? Então, a partir do momento que a gente entende qual que é a prevalência de uma determinada doença e quais são os fatores que influenciam a ocorrência dessa doença, você pode sim pensar uma política pública para atuar de forma mais assertiva em cima, né, da prevenção, da promoção e do tratamento dessa doença. E não só doença, como eu disse, né? A gente trabalha com comportamentos ou com eventos em saúde como um todo. Então, se a gente investiga, por exemplo, a prevalência do comportamento sedentário na população, quais são os determinantes desse comportamento? O que pode influenciar no comportamento sedentário e quais são políticas que a gente pode desenvolver para diminuir, para minimizar ou para intervir na ocorrência desse comportamento. Então, com certeza, as pesquisas que o GPENSC conduz aí são fundamentais para ajudar na definição de políticas públicas, construção e melhoria das políticas públicas já existentes. Eu destaco 3 grandes desafios que a gente não conseguiu superar ainda, que a gente tem enfrentado, né? Que o primeiro deles, que tem nos últimos anos sido mais nítido, é a falta de conhecimento por parte da população e o descrédito pelos nossos governantes da ciência no Brasil, né? Isso influencia diretamente no reconhecimento da importância da ciência pela população e, consequentemente, na adesão da população às pesquisas, né? Então, quando a gente está fazendo um estudo epidemiológico, o nosso público-alvo é a população do município, é a população que frequenta uma unidade básica de saúde, e se a população não valoriza a ciência, não entende a importância da ciência e das pesquisas, elas muitas vezes não têm interesse em participar da pesquisa, né? De ser um participante da pesquisa. E na saúde coletiva, a pesquisa é feita com a população. Então, isso nos atrapalha muito, né? Mas eu entendo que a partir do momento que a gente tem um governo que não valoriza e não reconhece a pesquisa, né? Essa é a informação que se passa para a população como um todo. Um segundo desafio, que tem a ver com o primeiro também, é a falta de financiamento, né? Então, a gente tem visto que nos últimos anos o financiamento para a pesquisa no Brasil tem diminuído de forma importantíssima. Então, a falta de financiamento para pesquisa e o baixo valor das bolsas de pesquisa no Brasil influencia muito. Então, a gente tem cada vez menos alunos interessados em fazer mestrado e fazer doutorado, porque é impossível se dedicar à ciência, se dedicar à pesquisa, contando apenas com o valor da bolsa, né? Os alunos aí, eles se dedicam mais de 40 horas semanais para a pós-graduação, para o mestrado e para o doutorado. Eles não podem ter outro emprego, porque a bolsa ela é uma bolsa de dedicação exclusiva, né? E o valor que é pago hoje é um valor que muitas vezes não paga, né, o aluguel ou a alimentação desses estudantes. Então, o baixo valor das bolsas de pesquisas hoje no Brasil impactam no terceiro problema que eu destaco, que é o menor interesse dos estudantes em fazerem mestrado e doutorado no Brasil, né? Então,
A pós-graduação, ela forma recursos humanos, mas ela depende de estudantes, né, interessados e pesquisa para a gente ter uma pesquisa de qualidade, né? Então, eu acho que esses são os três problemas que a gente que a gente mais enfrenta hoje. E eu acho que a superação desses três problemas passa por uma política de valorização das universidades públicas no Brasil, que fazem mais de 90% da pesquisa realizada no país. Então, a partir do momento que você tem a valorização das universidades, você tem a valorização da pesquisa, você traz um novo olhar, né, e um novo olhar e uma força para a ciência feita no país. Então, eu acho que hoje esses são os três problemas. Acredito que o GPENSC, ele tem sido construído e se fortalecido, mesmo neste momento de muitas dificuldades, em função da força de vontade das professoras que o compõem, da dedicação dos alunos, né? E desse sonho, né, de fazer pesquisa e um sonho compartilhado aí por nós desde 2019. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de divulgar um pouquinho aí da minha história acadêmica, profissional, e também de divulgar o grupo de pesquisa, né, o GPENSC, convidar todos para entrar no nosso Instagram, o Instagram do GPENSC, que tem aí todos os projetos, os professores, os alunos que estão atualmente no nosso grupo de pesquisa. E muito obrigada mesmo por esse espaço.